mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 7. Feitos maiores que estes. O chamado de Jesus para manipular a realidade. Em João 14:12, Jesus faz uma declaração extraordinária a seus discípulos. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Esse versículo sugere que os seguidores de Jesus não apenas poderiam replicar os milagres que ele realizou, mas que seriam capazes de feitos ainda maiores. Mas o que isso significa em termos de capacidades humanas? Será que Jesus estava revelando que o potencial humano para manipular a matéria, a energia e as leis naturais poderia ser despertado e expandido por meio de um profundo entendimento espiritual e de uma conexão com o divino? Se imaginarmos que os milagres de Jesus envolviam uma forma avançada de controle sobre a energia cósmica ou uma interação profunda com a natureza da realidade física, então as palavras de Jesus podem ser vistas como um chamado para que a humanidade domine certas habilidades que permitam essa mesma interação. A primeira habilidade, a fé e o foco mental. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus sempre destacou o papel da fé como fundamental para a realização dos milagres. Em várias ocasiões, ele afirma que os milagres são possíveis para aqueles que acreditam. Mateus 17:20, Marcos 9:23. Mas a fé pode não ser apenas uma confiança passiva em Deus, mas uma força mental ativa que molda a realidade. A fé, nesse contexto, pode ser vista como uma forma de foco mental intenso, uma capacidade de alinhar a mente e a vontade de uma pessoa com as forças subjacentes que moldam o universo. Assim como Jesus usou sua conexão divina para comandar a matéria, aqueles que acreditam verdadeiramente também poderiam, em teoria, acessar esse mesmo tipo de poder. O domínio da fé não seria apenas acreditar que algo é possível, mas manter a mente e o coração em um estado de total alinhamento com as forças cósmicas, de forma que a realidade possa ser influenciada. Essa habilidade de focar a mente, acreditando inabalavelmente na capacidade de transformar a realidade, seria a base para manipular a matéria ou a energia de maneira tangível. Praticamente falando, os indivíduos que desejassem acessar esse tipo de poder teriam que treinar a mente e o espírito, removendo dúvidas e distrações e entrando em um estado de união com o divino para canalizar essas forças. A segunda habilidade, intenção e alinhamento espiritual. Além da fé, os milagres de Jesus parecem ter sido movidos por uma intenção clara e direta. Ele nunca realizou um milagre sem um propósito específico e sempre parecia estar em sintonia com o que era necessário em cada situação. Esse controle sobre a realidade exige mais do que apenas força de vontade, requer intenção alinhada com uma verdade maior. Neste sentido, a segunda habilidade que os seguidores de Jesus precisariam dominar seria a intenção pura e a conexão espiritual. No contexto dos feitos miraculosos de Jesus, o poder de curar, transformar e restaurar a matéria sempre foi motivado pelo amor, compaixão e justiça. A intenção de realizar um milagre nunca foi movida por interesses egoístas ou por vaidade, mas sim pelo alinhamento com a vontade divina. Para que os humanos pudessem realizar feitos maiores, como Jesus prometeu, seria necessário um alinhamento espiritual profundo, onde o coração e a mente estão conectados aos propósitos mais elevados do universo. Essa capacidade não seria uma técnica a ser aprendida em termos mecânicos, mas uma mudança interior, onde o indivíduo se coloca em uma posição de serviço e compaixão conectado ao amor universal. A prática dessa habilidade envolveria o cultivo de um estado de consciência contínuo e elevado, onde a intenção pura poderia canalizar a energia cósmica para o bem maior. Pessoas que dominam essa habilidade seriam capazes de comandar as forças da criação, porque seus corações estariam em sintonia com as leis fundamentais do universo. A terceira habilidade, compreensão da matéria e da energia.
Se os milagres de Jesus envolveram a manipulação direta da matéria e da energia, então a terceira habilidade que os seguidores precisariam desenvolver seria a compreensão profunda das forças naturais e a capacidade de interagir com elas. Jesus não operava apenas em um nível espiritual. Ele parecia entender as leis físicas e naturais em um nível que transcende nossa ciência atual. Aqueles que desejassem realizar feitos semelhantes ou maiores teriam que desenvolver uma compreensão intuitiva da matéria, desde as moléculas que formam os elementos básicos da vida até as energias invisíveis que mantêm o universo em equilíbrio. Para isso, seria necessário um estudo aprofundado não apenas das leis físicas que governam a matéria, mas também das leis espirituais que interagem com o mundo físico. Essa habilidade pode ser vista como uma fusão entre a ciência e a espiritualidade. Os seguidores de Jesus, que seriam capazes de realizar esses feitos maiores, precisariam aprender a harmonizar sua consciência com o funcionamento da natureza em um nível microscópico e até quântico. Isso incluiria a habilidade de perceber as vibrações e frequências que permeiam a realidade e usar essa percepção para reconfigurar a matéria e as energias ao seu redor. Essa habilidade de ler e manipular a matéria poderia ser desenvolvida através de práticas como meditação profunda, onde os indivíduos poderiam sintonizar-se com a vibração do universo. Práticas de cura energética e outras tradições de manipulação de energia podem ser vistas como primeiros passos para o desenvolvimento dessa habilidade. A quarta habilidade, controle do tempo e do espaço. Vários dos milagres de Jesus também parecem desafiar as limitações de tempo e espaço. Quando ele cura o servo do centurião à distância, Mateus 8, 5-13, ou quando ressuscita Lázaro depois de 4 dias de sua morte, João 11, 1-44, parece claro que Jesus operava além das limitações normais da percepção humana do tempo e do espaço. Para realizar feitos maiores, seria necessário desenvolver uma habilidade de transcender as limitações temporais e espaciais. Isso pode significar o domínio de uma capacidade de interagir com o tempo como uma dimensão flexível, onde o passado, presente e futuro podem ser acessados e influenciados simultaneamente. Essa habilidade, talvez a mais desafiadora, poderia envolver a compreensão de que o tempo é uma construção e não uma constante imutável. Jesus demonstrava, por exemplo, o poder de restaurar a vida em corpos que já haviam passado pelo processo de decomposição. Para alcançar esse nível de poder, seria necessário entender a temporalidade em um nível que supera nossa experiência cotidiana, permitindo que eventos aparentemente impossíveis no tempo, como a cura de uma doença terminal ou a ressurreição, pudessem ocorrer. Como dominar essas habilidades? Jesus, ao fazer essa promessa a seus seguidores, não ofereceu um manual técnico de como realizar feitos miraculosos. Em vez disso, ele enfatizou a necessidade de crer, de se alinharem espiritualmente e de viverem em comunhão com Deus. As habilidades que vimos aqui, fé, intenção, compreensão da matéria e do tempo, parecem ser subprodutos de uma conexão espiritual profunda. O domínio dessas habilidades não viria de um simples estudo científico ou técnico, mas de um processo de transformação pessoal. Seria necessário um treinamento contínuo do espírito e da mente, cultivando a fé e a capacidade de canalizar o poder divino. A meditação, a oração e a prática do amor ao próximo seriam caminhos essenciais para desenvolver essas capacidades, permitindo que o indivíduo, ao se purificar e se alinhar com a vontade divina, pudesse acessar esses poderes de cura e transformação. O legado de Jesus e o potencial humano. A promessa de Jesus de que seus seguidores fariam obras ainda maiores não deve ser vista apenas como uma metáfora espiritual. Quando refletimos sobre a natureza dos milagres de Jesus, podemos imaginar que ele estava também sugerindo que o potencial humano para interagir com a matéria, a energia e o universo físico é muito maior do que aquilo que normalmente percebemos. Para alcançar esse potencial, o ser humano precisaria superar suas limitações espirituais e mentais,
alinhando-se com as forças divinas e dominando habilidades que transcendem o conhecimento comum. Fé, intenção, compreensão da matéria e controle do tempo e do espaço seriam habilidades que, ao serem desenvolvidas, abririam caminho para feitos que hoje ainda parecem impossíveis. No final, o verdadeiro chamado de Jesus pode ter sido para que cada um de nós desperte esse potencial adormecido, transformando-se em agentes de cura e transformação, não apenas do mundo ao nosso redor, mas da realidade física e espiritual em si.